Em 1996, uma das mais intensas tempestades de neve da história atingiu a costa leste dos Estados Unidos. Foi batizada de Nevasca de 1996. De 6 a 8 de janeiro, uma enorme quantidade de neve caiu no país. A tempestade foi tão forte que as pessoas não conseguiam ver nada na sua frente, exceto um véu branco. Enormes montes de neve se formaram. As pessoas não podiam sair de casa porque a neve cobria todas as portas e janelas. As pessoas passavam horas limpando neve para entrar no carro. E enquanto faziam isso, novos montes de neve se formavam por perto. Essa é considerada uma das principais tempestades de inverno do século XX. Escolas e universidades não funcionavam. Lojas, bibliotecas e cafeterias foram fechados. Se olhasse pela janela, você não veria nada além de uma branca parede de gelo. O vento levantou a neve no ar e bloqueou o movimento dos carros. As pessoas abandonaram seus carros para se proteger no abrigo mais próximo, o que criou muitos quilômetros de engarrafamentos. Enquanto a neve caía, furacões se formavam e destruíam edifícios. O caos reinava em todos os lugares. As pessoas tinham medo de sair de casa. Vento e chuva forte fizeram com que os rios transbordassem, causando inundações enormes nas cidades próximas. Muitos estados perderam milhões de dólares devido à destruição. No entanto, naquele momento, os moradores de uma pequena cidade não notaram o problema. A nevasca de 1996 cobriu quase toda a Pensilvânia, mas o clima não foi tão devastador assim no condado de Delaware, ou Delco, para os íntimos. As cidades vizinhas foram atacadas pela tempestade, mas essa não. Naquele momento, uma lenda surgiu entre os moradores locais. Dizem que sua pequena cidade é protegida por uma misteriosa bolha climática. Em 2013, eles a nomearam de Bolha Delco. De acordo com os moradores locais, a bolha cobre todo o condado de Delaware e o protege de todos os desastres naturais e outros perigosos. Moradores de uma cidade tranquila e ensolarada gostam de falar sobre esse fenômeno, mas não há evidências científicas de sua existência. Parece que o mau tempo contorna o distrito durante enormes tempestades. Assim que os furacões se aproximam desse lugar, se separam em diferentes direções e depois convergem logo após passar por essa área. Tudo isso aconteceu de acordo com as palavras de moradores locais, sem evidências meteorológicas. Eles se lembram de várias tempestades diferentes dos anos 90, incluindo a nevasca de 1996. A TV e a rádio anunciavam tempestades chegando a Delaware, mas na verdade, nenhuma previsão se tornava realidade e os moradores desfrutavam de um clima agradável. Um morador diz que muitas vezes olha para previsões e fotos de satélite e vê como as nuvens negras se dispersam em Delco. É tranquilo e confortável aqui. Parece que o tempo também parou por aqui. No entanto, a bolha não protege contra todos os problemas. Afinal, teve algumas inundações no local. Então, muitos moradores não acreditam na proteção excepcional. Existe uma explicação científica provando que as tempestades perdem força nesse lugar. Às vezes, a brisa do mar vai para o interior e se instala em lugares como o condado de Delaware. As ruas e arredores ficam cheias de ar frio, isso estabiliza o ar. E então, quando uma tempestade se forma e vai para lá, vindo do oeste, ela encontra essa massa de ar estabilizada. Furacões perdem uma parte significativa de sua força, fazendo parecer que o mau tempo simplesmente ignora o distrito. Além disso, a bolha Delco pode ser explicada com a ajuda da psicologia. Quase todos os rumores sobre a anomalia protetora vêm de pessoas. Moradores escrevem nas redes sociais e contam uns aos outros sobre como o furacão não tocou suas casas. Nesses casos, as pessoas muitas vezes pensam que, se problemas não aconteceram com elas, não aconteceram de jeito nenhum. Imagine que você saia na varanda de casa enquanto o rádio prevê uma forte tempestade. Tudo parece calmo, uma brisa leve sopra no seu rosto. Mas atrás, a algumas centenas de metros do seu quintal, um verdadeiro furacão está acontecendo. Você não o viu e foi escrever um post na internet informando que a bolha Delco salvou sua cidade novamente. Tempestades são um fenômeno climático perigoso e é preciso ter cuidado com elas, especialmente se não viver dentro de uma bolha protetora. Mas digamos que você não tenha visto as notícias e relatórios sobre uma tempestade que se aproxima. Tudo bem, você saberá que está se aproximando graças às nuvens. Uma dessas nuvens é chamada cumulonimbus. Elas são precursoras de tempestades, furacões, granizo, inundações e até tornados. Você as reconhecerá facilmente pela sua aparência formidável. Elas são grossas, pesadas e escuras e podem brilhar devido aos raios criados em seu interior. A primeira reação a essas nuvens é fugir ou procurar abrigo. Mas espere um pouco, vamos ver como elas se formam. O ar quente levanta as menores gotas de água.
Elas são tão pequenas que formam vapor. Na maioria das vezes, esse vapor sobe do oceano, já que há várias vezes menos delas em terra. Elas sobem alto no céu, em uma área com uma temperatura muito baixa. Lá, o vapor quente esfria e as gotículas se transformam em pequenas partículas de gelo. Então, esses pedaços congelados se misturam com outras partículas com as quais o planeta está cheio: poeira, gelo e sal marinho. Todas essas coisas se unem em uma massa homogênea e criam uma nuvem. Milhões de outras partículas extras aderem a essa mistura e a nuvem se torna mais volumosa. A massa aumenta e as gotas começam a cair na forma de chuva. Nuvens são necessárias para o planeta. Elas nos protegem da forte radiação dos raios solares. Dá para se dizer que elas filtram o sol para nós. Quando a noite cai, as nuvens agem como um cobertor. Elas se aquecem e não permitem que o frio penetre no interior. Quase todas as nuvens não têm forma. A imaginação humana é que diz com que elas se parecem. Mas há nuvens raras que têm uma forma definida e marcante. Nuvens lenticulares. São estacionárias e têm a forma de um enorme prato redondo. Essas nuvens geralmente cobrem picos de montanhas. Nuvens mamatos. Geralmente se formam sob nuvens cumulonimbus. Elas parecem centenas de sacos enormes cheios de água pendurados sobre o chão. Se parecer que tem gasolina se espalhando pelo céu, você está vendo nuvens nácreos, comuns em áreas com temperaturas bastante baixas. Você pode observá-las em lugares mais próximos do Círculo Polar Ártico. Elas recebem essa cor graças ao Sol. Ele brilha nas nuvens em um certo ângulo, criando esse padrão. Nuvens Morning Glory, glória da manhã, são como cordas enormes se estendendo ao longo do chão. Você pode observar esse fenômeno no norte da Austrália. Agora, vamos descer das nuvens para o chão e olhar para o misterioso fenômeno escondido nos pântanos. Durante séculos, as pessoas têm observado essa coisa estranha. Algumas chamam de fogo fátuo ou fogo tolo. À noite, em algum lugar longe da civilização, é possível ver luzes misteriosas brilhantes entre florestas e pântanos. Elas brilham com as cores laranja e azul. Parece que alguém acendeu uma tocha e agora está acenando para atrair sua atenção. Talvez alguém precise da sua ajuda e esteja sinalizando. No passado, as pessoas também pensavam assim. Elas caminhavam em direção às luzes e, de repente, estavam em um pântano. Aí, precisavam de ajuda, mas não havia ninguém por perto, e as luzes misteriosas simplesmente desapareciam. Andar pelos pântanos é muito perigoso, então não deixe que essas luzes atraiam você para essa armadilha. Você deve saber que há uma explicação científica para esse fenômeno. Fungos e algas bioluminescentes crescem em lugares pantanosos e às vezes brilham com uma cor azul. De longe, isso cria a ilusão de uma pequena luz. Vento e água balançam algas com cogumelos, então parece que as luzes estão voando. Além disso, há muita matéria orgânica dos pântanos. Folhas, grama, lama, argila, galhos de árvores. Essas coisas se decompõem rapidamente em condições úmidas e liberam metano. Assim que o metano entra em contato com o ar, ele se inflama e voa sobre o pântano na forma de uma bola em chamas. Esse fenômeno é observado em áreas pantanosas do mundo todo, mas as luzes voadoras mais famosas estão no deserto do oeste do Texas. Elas são chamadas de luzes de Marfa. Cada uma delas é do tamanho de uma bola de basquete e sempre aparece no deserto. As luzes piscam, se fundem, se dividem em duas partes, voam para o céu. No entanto, não há explicação científica para esse fenômeno. Talvez sejam apenas luzes dos carros que passam. No entanto, muitas pessoas acreditam que as luzes de Marfa apareçam pela mesma razão que luzes assustadoras aparecem nos pântanos. Existem grandes reservas de petróleo e gás natural com metano escondido sob o deserto. Às vezes, esse gás sai do chão e é disparado após o contato com oxigênio.